Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a esta aula. Nessa aula, nós vamos aprender a unir de forma consciente os 4 planos: o plano mental, o plano espiritual, o plano emocional, que são os planos invisíveis, ao plano visível, que é o plano físico. Nós sempre fazemos isso, gente, mas nós estamos aprendendo nesse treinamento a como unir de forma consciente, porque cada vez mais, a cada aula, a cada ensinamento, a cada download que você faz de entendimento, você tá o quê? Você tá sendo consciente, tomando as rédeas da sua vida para você transformar. Quando chegar já no meio desse treinamento, você já vai perceber que você não é mais a mesma pessoa, porque a sua mente se expandiu. E Albert Einstein já dizia pra gente que uma vez que a mente expande, ela não tem como voltar ao estado dela original. Então, bora expandir aqui um pouco mais? Gente, é o seguinte, nós vamos sim unir de forma consciente, só que como que nós vamos fazer isso? Através da meditação, Aí você vai falar, ai Ju, eu não acredito. Você vai falar de meditação, meditação é difícil, meditação não é pra mim, eu não consigo. Calma, pera aí, que eu vou te ensinar de um jeito simples, porque é simples, viu, gente? É muito mais simples do que você pensa e você vai saber agora disso. Eu vou te ensinar de uma maneira simples e prática e você vai falar, Ju, porque eu não sabia disso antes? Como que eu não sabia disso antes? E você vai me agradecer, mas eu que te agradeço por você se permitir expandir a sua mente. Então, bora lá, Juju. É assim, gente. Nós vamos de forma consciente unir através da meditação. Antes, eu preciso deixar algumas coisas aqui bem claras, tá? Você pode fazer o melhor curso da face da terra sobre meditação. Você pode ir lá nas Índias, lá para os japoneses lá que são mestres, né? Os orientais são mestres nisso, e você estudar com eles, mas você nunca vai entender meditação se você não colocar em prática. Nunca você vai entender se você não colocar em prática. Então, eu vou ensinar aqui o que nós vamos fazer a colocar em prática nessa meditação. Você vai inserir isso na sua vida, porque faz parte do treinamento, faz parte da sua transformação, faz parte para que você acesse esse novo eu seu que nós vamos fazer. Nós vamos acessar, nós vamos liberar os traumas, nós vamos limpar a nossa mente subconsciente, limpando, curando feridas e traumas para acessar o nosso eu maravilhoso do futuro, mas através também de meditação. Então nós vamos saber. Então, Ju, se eu não colocar em prática, eu não vou saber o que é? Sim, gente, precisa colocar em prática, mas você vai adorar, você vai se apaixonar. Bora lá. O seguinte, meditação, ela tem 3 mitos. Nós vamos desmistificar isso agora. O primeiro mito, que meditação é religião. Pelo amor de Deus, gente, nada tem a ver com religião, nada. Tudo bem que o pessoal, os orientais, o pessoal, o pessoal da Índia, né, que tem isso por costume, pelos ancestrais, por toda a história deles. Nós, do Brasil, nós não temos isso, infelizmente, né, gente? Porque nós não aprendemos o essencial, é o autoconhecimento, né? E a meditação, ela ensina a gente ir para dentro de nós, né? Nos autoconhecer. Mas ainda bem que tem pessoas aí que tá ensinando, que tá crescendo, que esse conhecimento tá aumentando mais ainda, né, gente? E você é um privilegiado também, junto comigo, de ter esse conhecimento. Então, não é nada de religião. Inclusive, a medicina, ela apoia muito a meditação, e a neurociência, ela já comprovou os benefícios da meditação, não somente para a mente, mas principalmente para o corpo, para a saúde física, além da saúde mental. Olha que extraordinário, né, gente? Inclusive, o meu mentor, Dr. Joe Dispenza, um neurocientista que eu dou risada, gente, porque assim, eu falo dele direto, porque eu sou apaixonada por esse neurocientista, pela filosofia dele, por ser um neurocientista e tudo que ele fala. Ele é amigo de nada mais, nada menos que Greg Braden, aquele que escreveu A Matriz Divina, né, Segredos de um Modo Antigo de Rezar, e que está difundindo aí sobre a Matriz Divina aí pelo mundo inteiro, e Dr. Bruce Lipton, que é um neurocientista também, mas ele é biólogo, né, ele escreveu
a biologia da crença, ele fala sobre a epigenética, né? Que nós estamos além da genética. Então são 3 mentes brilhantes, extraordinárias, que vem falando sobre o poder também da meditação e do efeito dela na nossa vida. Então, por que não fazer? Inclusive, o Dr. Joe Dispenza, o que ele fala? Dá um Google aí, gente, você vai ver, vai comprovar essa história que eu tô contando para vocês. Ele escreveu um livro que eu tenho ele, eu vou trazer ele na próxima aula, em outra aula aqui para você ver. Quebrando o hábito de ser você mesmo e como se tornar sobrenatural. E ele fala sobre o quê? Qual é o ponto fixo central dos livros dele, best-seller? Meditação. E o Dr. Joe Dispenza, ele fala que a meditação, ela é a porta, o portal da autocura. E por que ele afirma muito isso? Além de experiências que eles fazem, por que o Dr. Joe Dispenza faz? Ele leva um grupo de pessoas para um lugar, às vezes ele leva até para o deserto, para fazer prática, vivência de meditação ali. E muitas pessoas, eles colocam eletrodos na mente para estar fazendo experiências ali científicas com o pessoal. Então, gente, são dados científicos, são dados que já foram comprovados o quanto que a meditação é importante. O Dr. Joe Dispenza, ele tem algo muito particular com a meditação, né? Por que ele fala que a meditação ela é o portal da autocura? Porque ele mesmo teve um acidente grave, ele participando de um triatlon, ele teve um acidente de bicicleta e ele bateu num carro que soterrou muito, ele foi com muita velocidade e soterrou. E ele ficou sem movimentos das pernas, né? E ele teve 4 laudos médicos falando que ele não andaria mais. O que ele fez? Ele usou a meditação para recompor toda a coluna dele, toda a parte estrutural da coluna dele. Gente, a história é linda, ele escreve em detalhes no livro, mas tá no Google também sobre essa história do Dr. Joe Dispenza, tá bom? Então, gente, por que não meditar? Não é verdade? Vamos meditar, porque, como diz, neurocientistas estão comprovando através da ciência que é a porta da autocura. Então, vamos lá. Desmistificamos o primeiro mito, né? Não é religião. O segundo mito, tenho que fazer meditação em posição de lótus, cruzando as pernas. Não, isso é mito também, gente. Meditar é a intenção de meditar, né? É você ter a intenção de meditar, e não importa o local e não importa a sua posição. Sim, verdade, não importa. Gente, eu já li tudo sobre meditação, mas não só li, eu medito todos os dias, todos os dias. E eu tenho certeza que eu tô falando pra você, não importa o local e nem a posição. Se você estiver deitado, se você estiver sentado, não tem problema. O que acontece se você estiver deitado? Acontece que se você dormir, né, gente? Então, assim, dormir não é meditar. Apesar que você pode colocar um áudio de reprogramação da mente dormindo, mas meditar precisa estar consciente. Mesmo que esteja em estado de relaxamento, precisa ser consciente, ok? Se você deitar e ficar acordado, consciente, meditando, tá tudo ok, tá bom? Terceiro mito, meditar é parar pensamento? Claro que não, não tem cabimento, gente, não tem como acontecer isso, porque os nossos pensamentos, nós somos consciências, né? Não tem como parar os nossos pensamentos, é a mesma coisa, vou dar uma paradinha no meu coração aqui e, gente, não, é igualzinho o coração, não para, né? Se o coração parar, a gente vai para outra dimensão, né? A gente volta para a fonte. Porém, os pensamentos a gente não pode parar, né? Mesmo que quando a gente volta, porque a gente é pura consciência, o pensamento não vai parar. Então, meditar não é parar pensamento, porque não existe qualquer possibilidade, ok? Então, tá desmistificado. Vamos lá, né? Tiramos os 3 mitos que não é religião, não tem problema de posição, não precisa ser em posição de lótus, com as pernas cruzadas. E também, agora que nós falamos, meditar não é parar os pensamentos. Então, o que é o meditar, Ju? O que é meditar? Gente, meditar nada mais é, nada menos do que você redirecionar os seus pensamentos, do que você dar um foco aos seus pensamentos. Já que uma vez não tem como pará-los, né? Os pensamentos não foram feitos para zerar. O que acontece? Você redireciona, você dá um outro foco para ele. E alguns exemplos aqui de você dar foco aos seus pensamentos. Você pode dar foco através da respiração, né? Ao entrar,
e sair, pode ser pelo nariz, pela boca, isso a gente vai ver depois, não tem problema. Você pode dar esse foco na respiração, na entrada e saída do ar do seu corpo. Você pode também dar foco em mantras, né? Colocando um mantra, que é uma afirmação positiva no fundo da sua mente, né? Você vai repetindo, repetição de mantra. Ou você pode também simplesmente olhar para um lugar fixo, ficar fixando um olhar. É uma maneira de você redirecionar os seus pensamentos, dar um foco aos seus pensamentos, que é a meditação, ok? Viu que sim? O que acontece quando a gente começa a meditar? Eu gosto de falar que acontece uma magia. Porém, a ciência também explica, gente, isso, o que acontece na nossa mente, no nosso cérebro, quando a gente começa a meditar. O que acontece, gente? Quando você começa a meditar, redirecionar os seus pensamentos, né? Ou redirecionar o foco dos seus pensamentos, as ondas cerebrais, elas começam a baixar. Por quê? Porque esse estado que você está aqui me assistindo, que você está me vendo, que você está talvez criticando a minha aula, sei lá, o meu cabelo, não está concordando com alguma coisa que eu falo, essa coisa de estar racional, sabe? Ou mesmo você está atento, você está em estado beta. A sua mente, o seu cérebro está no estado beta, que é o ciclo cerebral beta, que é o primeiro estado, que é o estado de alerta, racional, consciente, julgando, criticando. E do estado beta cai para alfa, teta e delta. O que acontece quando a gente começa a meditar? Ou pela respiração, dando foco à respiração, ou algum mantra, ou algum ponto fixo, conforme eu falei, nós vamos baixando as ondas cerebrais. O que significa isso, Ju? Que a gente vai entrando num estado de relaxamento, de mais conforto, a gente vai entrando nesse estado alfa, que é o primeiro estado, né? Que não tem como passar do beta pro estado teta. Não, a gente tem que passar os níveis de ondas cerebrais, né? Que vai baixando. Então a gente baixa no alfa. O estado teta, que é o depois do alfa, é o estado que onde a mágica começa a acontecer, sabe? A magia de você estar entrando no mundo espiritual, de você estar unindo os 4 planos ali dentro. Mas já o estado alfa já é um estado de relaxamento muito, muito maravilhoso e confortável. E a gente já começa segundos dando início à nossa meditação, porque então ela vai de beta, alfa, teta e delta, ok? Estado delta é o estado de sono profundo, aquele estado de você estar mesmo num sono bem pesado. Tem pessoas que já estão há anos aí meditando, práticas, né? Porque pratica muito, já diz que entra nesse estado da meditação, mas já vivem experiências transcendentais, né, gente? Que já foge totalmente do estado físico, totalmente, já entra em outras dimensões. São pessoas que já estão bastante com tempo de prática na meditação, ok? Então, vocês viram quanto é simples meditar, o quanto é maravilhoso. E eu te dei aqui provas de neurocientistas, pela medicina, de pessoas renomadas aí, atualmente, que são contemporâneas a nós, médicos, neurocientistas contemporâneos, que você pode dar um Google aí, pesquisar e ver a importância da meditação. Então a gente vai unir conscientemente os 4 planos através da meditação. E vai ser o que? Na nossa próxima aula nós vamos ter a nossa primeira vivência de meditação, onde eu vou deixar e vou te guiar. Vai ser uma meditação guiada por mim, onde eu passei todas essas informações para você. Por isso que é importante você entender, reprisar essa aula, porque vocês sabem, com tudo que eu falo, tem que assistir de novo e de novo e de novo para ficar fixado. Não só eu, né, gente? A programação neurolinguística, o pessoal da reprogramação mental fala tudo isso. Eu aprendi isso com eles também, a informação repetida, ela fixa no nosso subconsciente. Uma vez fixada, a gente entendeu, aprendeu pro resto da vida, ok? Assiste a aula, tem material didático aqui bonitinho que eu fiz com muito carinho para você também, para aprender e nunca mais esquecer. E a gente se encontra na próxima aula de vivência, de meditação. Vai ser a nossa primeira meditação, onde eu vou te guiar
a estar desbloqueando, a estar limpando, começando a limpar aquele cano que talvez esteja entupido, para que o fluxo do universo e o fluxo da conexão com a sua centelha esteja bem fluido. Ok? A gente se vê então na próxima aula de meditação guiada, nossa primeira vivência. Tenho certeza que você vai gostar. E detalhe, aqui que eu quero te falar, você viu que é meditação, viu que é as coisas que não tem na meditação de verdade, tiramos umas coisas místicas e você vai começar a colocar a meditação na sua vida, no seu dia a dia, ok? Um grande beijo, até a vivência. Um beijo, tchau! There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you